Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim, Jesus. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Pai, queremos tudo aquilo que vem do céu. Queremos a influência do Teu Espírito. Queremos a direção do Teu Espírito, Senhor. Queremos tudo aquilo que vem do alto. Toda a influência divina, toda a graça divina, todo o poder que vem de Ti, Pai. É o que nós queremos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Nós te rendemos nossa adoração, Pai. Rendemos nossos pensamentos, nossa vida a Você, Pai. Porque Você é o nosso tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Ele é maravilhoso, não é, queridos? Queremos o Senhor. Eu sei que você quer Ele também na sua vida todos os dias. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Eu sei que, obrigado, louvor, tanto eu como você ficaríamos a noite toda dizendo ao Senhor o quanto nós desejamos a vida dele em nós, não é assim? O Senhor é maravilhoso. E a vida dele em nós é certeza do sucesso. Amém? Nos alegramos em ter o Senhor na nossa vida. E hoje eu trouxe algo para compartilhar no seu coração. E eu peço a sua atenção para que você agarre e saia daqui praticando. Vai ser uma verdade bem simples, bem pontual. Mas eu tenho certeza que se você agarrar ela e aplicar na sua vida, ela vai fazer grandes mudanças. Amém, queridos? Nós estamos num mês onde estamos falando sobre família. No mês passado falamos sobre matérias do Rema. Você estava aqui nos cultos passados. Anterior a eles falando sobre vida abundante. E eu tenho certeza que você tem desfrutado e se alegrado com cada culto. Mas hoje começamos, na verdade, desde domingo, uma sequência de cultos falando sobre família. E Deus colocou algo no meu coração a respeito disso. É claro que quando se fala sobre família, você tem tanta coisa para falar, não é? Meu Deus do céu, é um mundo sem fim. Falar sobre família, é tanto assunto que você tem. Cada vez surge mais assunto, porque afinal de contas nós não somos uma ilha, nós vivemos em família. E o que tem para falar sobre família não está no gibi, irmãos. E hoje eu trouxe um assunto para você que eu tenho pensado muito esses dias, desde a nossa penúltima reunião de liderança, onde falamos sobre a necessidade de influência, que liderança é influência, né? Eu fiquei com isso na cabeça e pensei e tenho pensado sobre isso. E hoje eu quero falar com você sobre a importância de você exercer a influência certa na sua família. Amém, queridos? É claro que muitas vezes quando nós estamos no culto e ministrando sobre a palavra, nós exortamos os irmãos a tomarem cuidado com as más influências. Não falamos assim? Olha, fique firme na palavra, siga a palavra.
ande na palavra e não dê ouvido a mais influências. E ministramos a respeito disso para que você fique firme e que você não caia nem de um lado e nem do outro nas mais influências. Mas essa noite eu não queria dar essa ênfase, mas eu queria lembrar a você que você em si é uma grande influência na vida de alguém. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer, você precisa se lembrar que você é uma influência na vida de alguém. Amém? Eu quero lembrar para você a influência que você exerce na vida de alguém. E eu quero te trazer nessa noite formas de você exercer uma boa influência na vida dessa pessoa. E transformar não só você mesmo. Esther, eu posso fazer com que minha vida seja diferente? Claro! Pelas atitudes que você toma, pelo seu posicionamento diário, pela prática da palavra. Mas quando eu falo de influência, é você trabalhar para conseguir impactar a vida de quem está do seu lado. Sabe que você tem um grande impacto para quem convive com você? E às vezes a gente tem essa noção, por exemplo, no nosso trabalho. A gente sabe que no nosso trabalho a gente tem uma grande influência. Mas eu digo para você, se você acha que tem uma grande influência com as pessoas com as quais você trabalha, imagine o tamanho da influência que você tem na sua casa. Amém? Você tem uma grande influência com as pessoas que você convive. E eu e você precisamos pensar nesse tipo de influência que nós estamos exercendo. A sua família, ela fala, sabia disso? Tem a família que é a família dos marombeiros, né? Naquela família que todo mundo se exercita. É igual você ir para a casa do Paulo e Janice, você entra lá se exercitando, né? Você não entra lá na casa do Paulo e Janice chamando eles para tomar refrigerante. Não entra, não. Você não entra, você tem amor à vida. Não é não, queridos? Uma vez a gente foi viajar junto, e aí as crianças fizeram para o Paulo suco de groselha. Vocês já beberam suco de groselha? Gente, aquilo é doce, 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 doce. E as crianças chegaram e falaram assim, tio, bebe isso aqui, bebe isso aqui. Ele, o que é isso? Suco de groselha. Chega, ele bebeu, deu... Subiu uma coisa nele de tão doce. Tanto tempo sem tomar doce. Né, Paulo? E aí, por quê? Família para frente, para o exercício, fitness. Tem aquela família que é a família dos nerds, né? Todo mundo lá estuda muito. E tem 50 mil faculdades, né? Aquela família onde todo mundo estuda. É a família do pessoal que gosta de animais, amigo dos animais. É aquela família que tem cachorro, papagaio, periquito, calopsita. Cadê o Oliver? Calopsita, cachorro, ratinho, tudo tem naquela casa, né? Tudo que se move existe naquela casa, eles criam ali. Então, cada família, ela tem o seu jeito de ser. E influenciam uns aos outros convivendo juntos. Eu não estou dizendo que eles são exatamente iguais. Eu estou dizendo que pessoas que convivem juntas, elas acabam se influenciando umas às outras. E aí, quando a gente fala disso, a gente precisa pensar a responsabilidade que está sobre nós de exercermos uma boa influência. Sabe, eu quero ler um texto com vocês em Mateus 5, no versículo 3. É um texto muito conhecido e nós usamos muito ele para falar sobre evangelismo, sobre ganhar vidas. E também serve para isso, com certeza. Mas eu vou te dizer uma coisa. Antes de tudo, esse texto está falando sobre influência. Antes de qualquer coisa. Mateus 5, no versículo 13. Eu vou ler na NVT aqui. Diz assim, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Ou seja, se você não influencia nada, a Bíblia é muito delicada para dizer coisas que, não é? De uma maneira muito linda. Ela está dizendo, se você não salga, você não serve para nada. Se você não exerce influência, não serve para nada. Ele está dizendo, se o sal não dá o sabor, vai servir para quê, pelo amor de Deus? Não é? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado e pisado pelos que passam. Pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Você faria uma coisa dessa? É claro que quando o autor está falando aqui, quando está escrito essa passagem aqui na Bíblia, ele não está pensando na lâmpada elétrica. Amém, queridos? Está pensando numa lamparina, né? E algo, aquelas de antigamente, né? Que vinha acesa, acendendo a casa. Ele está dizendo, você não acende uma lamparina, coloca um cesto em cima e tampa. Ninguém faz isso, irmão. Porque não tem o quê? Não tem cabimento. A mesma coisa, a influência que você tem, ela não nasceu para ficar apagada.
Mas a influência que você tem, ela nasceu para impactar a vida de outras pessoas. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não gosto de falar muito, não gosto, né, de aparecer. Pois você está redondamente errado. Porque a Bíblia está dizendo que você deve aparecer sim. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, pois apareça muito. Apareça, Deus quer que você apareça. Ele falou, não adianta você acender uma lâmpada e esconder. Deus está falando para você, eu não criei você para ficar escondido não. Eu não acendi a minha palavra em você para você ficar escondido não, fingindo que não existe. Igual meus porquinhos da Índia. Eles têm um método. Quando eles estão com medo, você chega perto deles e paralisam. Eles fingem que morreram. Amém, queridos? Agora eu tenho mais um novo morador da minha casa, um cachorro. Ele chegou ontem, queridos. Gente, ele é maravilhoso, gente. Ele também tem um método dele de se esconder. Ele esconde a cabeça e ele finge que está todo escondido, mas está todo aparecendo, ele só está com a cabeça escondida. Né? Então, cada animal tem seu método de fingir que morreu, paralisou. Mas eu vou dizer para você, você não foi criado para viver escondido. Você foi criado para exercer influência. E essa influência, ela ainda é maior para quem convive com você dentro da sua casa. Amém, queridos? Então, ele fala, não tem sentido. Sabe quem é a cidade edificada sobre o monte? É você. Sabe quem é a lâmpada que foi acesa? É você também, acertou de novo. Amém? E ele está dizendo, não faz sentido ficar escondido. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos os que estão da casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Olha como a Bíblia é tão clara. Ela está dizendo, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Ou seja, aquilo que você faz, não só aquilo que você diz, mas aquilo que você faz e que é capaz de influenciar os outros, isso deve aparecer. Porque pensa comigo, irmãos, o mundo faz todo tipo de coisa idiota e quer aparecer. Aí por que você, que é cheio da vida de Deus, cheio da influência divina, cheio de coisas boas para passar, deve se esconder? Não é? Porque o mundo aparece, irmãos, e aparece fazendo cada leseira. Hoje você abre o YouTube e fala, não é possível que uma pessoa tão lesa dessa está fazendo sucesso. Você já ficou admirado assim, igual a mim, irmãos? Pensando, meu pai do céu, onde o mundo foi parar? Não há mais esperança para nós. E eu digo para você, irmãos, se uma pessoa tão lesa, que faz tanta leseira no YouTube, não tem medo de aparecer, porque eu e você, cheios da vida de Deus, cheios do poder de Deus, cheios de coisas boas para influenciar a sua casa e a sua família, devemos nos esconder. É aí que você tem que abrir a sua boca. É aí que você tem que aparecer. É aí que você tem que pensar na influência que você exerce nas pessoas que estão ao seu redor e aproveitar cada oportunidade para deixar uma semente plantada naquele coração. Sabe, queridos, eu penso muito nas oportunidades que eu tenho de influenciar as pessoas ao meu redor. Porque com muitas delas, às vezes eu só vou ter um momento. Às vezes uma reunião, às vezes uma tarde, às vezes um momento de convívio. Então aquele momento de convívio é precioso para eu deixar uma semente de fé implantada lá. Para eu deixar uma semente de bom procedimento implantada lá. Para eu deixar uma semente de vida de Deus implantada lá naquela vida daquela pessoa. E você precisa pensar da mesma forma. Amém? Ele diz, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos os vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Então as pessoas precisam ver e através da sua vida serem influenciados e louvar ao Pai que está no céu. Aí você pode falar, mas se eu aparecer, então a glória vem para mim. Não, a pessoa vai ver Cristo através de você e ela vai dar louvor a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Como ela vai ver Deus, se Deus não consegue ser visto com os olhos naturais? Ela vai ver através de você. E ela olhando você, ela vai remeter glórias a Deus. Amém, queridos? Mas como estamos no contexto de família aqui, eu queria trazer essa parte da influência e de você exercer, né, um impacto na vida de pessoas, principalmente dentro da sua casa. Mas eu preciso lembrar para você que a influência você exerce onde você estiver. Você exerce influência no seu trabalho. Se você chegou no ambiente, no momento em que você pisou lá, você já tem oportunidade de influenciar pessoas naquele lugar.
Você já tem oportunidade de mudar aquele ambiente, de mudar aquela situação lá. Amém, queridos? E aí, quando você vê na Bíblia, você vê famílias de todos os tipos na Bíblia. Você vê famílias que levantaram o estandarte da palavra, como a família de Timóteo, que a gente vai ver aqui, que a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo eram exemplos de uma boa influência cristã. Mas a gente vê todo tipo de família desmiolada também. A gente vê todo tipo de conselho torto, todo tipo de situação inusitada, estudando as famílias da Bíblia. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, eu não vou ler esse trecho todo aqui, mas você pode ler em 2 Samuel 13, de 1 a 5. A Bíblia fala sobre os filhos de Davi. Davi teve um filho, o nome dele era Amon, que ele se apaixonou pela meia-irmã dele. Eu disse que era família de meu lado. Amém? Se apaixonou pela meia-irmã dele e conseguiu ficar pior. Que esse Amon tinha ele tinha um primo chamado Jonadab. É isso mesmo, tinha um primo chamado Jonadab. E ele foi se aconselhar com esse primo, que era mais desmiolado ainda que ele. Você já viu família doida, gente? Que o povo é doido, e aí acham um doido, mais doido que ele para se aconselhar. E a Bíblia diz lá, em 2 Samuel, abre lá comigo, irmãos. Não ia abrir não, mas vou abrir. Vamos ver esses doidos aqui, bem rapidinho. Que eu quero lembrar para você que uma má influência, queridos, ela pode corromper algo que está no coração de alguém. Ou uma má influência, ela pode livrar alguém. E eu quero lembrar que a sua influência, aquilo que você fala, traz impacto sobre alguém. O seu conselho sobre o seu familiar traz impacto sobre a vida daquela pessoa. E ele diz assim, Absalão, 13:1. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou tão obcecada por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Olha só, quem ele arrumou para ser amigo dele? O primo doido. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amon, qual o teu problema? Por que o filho do rei aparece tão abatido todos os dias? Amon lhe respondeu, estou apaixonado por Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. Então, o conselho para ele tinha que ser, tira isso da sua cabeça, né? Você está doidão. Mas aí o que ele disse? Faça o seguinte, disse Jonadab, deite e finge que está doente. Quando seu pai o visitar, peça que Tamar vire preparar algo para você comer. Peça que ela prepare alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Olha só o conselho que ele deu. O primo doido deu o conselho mais doido ainda. Falou, fala para tua irmã que tu está doente. Manda ela vir te servir na sua câmara, no seu quarto, né? E aí, quando a meia-irmã dele veio, ele forçou a irmã dele e se deitou com ela. Olha que coisa horrorosa. E daí você veio que o reino de Davi desmoronou. Que Absalão, o irmão dela, ficou sabendo disso. Se vingou, matou o meu irmão e deu uma confusão na família, irmãos. Tudo isso por causa do quê? De alguém que se posicionou para ser uma influência ruim na vida de alguém. Você está entendendo, irmãos? E eu vou te dizer, dentro da própria casa, aquilo que você fala na sua casa traz uma influência positiva ou negativa na vida de uma pessoa. Amém, queridos? E mais para frente, nós vamos ver 4 aspectos, 4 coisas que você pode fazer para exercer influência na vida de alguém. E uma delas é através das suas palavras. Aquilo que você lança como palavra influencia quem está ao seu redor. Aquelas palavras que você lança, elas ouvidas repetidamente. Você imagina uma criança ouvindo aquilo, ela cresce ouvindo aquilo e se torna muitas vezes uma fortaleza na mente dela, que só a palavra de Deus é capaz de romper com aquilo ali. Por quê? Palavras, elas geram imagens na cabeça da pessoa. A pessoa se vê segundo aquilo que foi dito e ela começa a dar resposta àquilo. Quantas pessoas elas se veem como fracassadas porque dia após dia elas foi lançada para elas que elas não conseguiriam nada. Mulheres que se veem como incapacitadas porque a vida toda elas ouviram, mas você é tão frágilzinha, você é filhinha do papai, mas você não consegue nada, mas você é tão enrolado. Ouve assim, o rapaz cresce ouvindo, mas você é tão enrolado, você não tem firmeza para fazer nada direito. A pessoa cresce ouvindo aquilo.
Chega um momento que aquilo internaliza no coração dela e ela começa a dar resposta àquilo que ouviu durante todos aqueles anos. Agora, por que acontece? Por causa da influência. Agora pensa, aquilo que você fala para quem está ao seu redor exerce uma influência positiva e negativa. Não existe influência nula na vida de alguém. Você pode escolher ser uma influência positiva ou uma influência negativa. Amém, queridos? E uma forma de você exercer essa influência é através daquilo que você diz. A sua palavra é poderosa. Algumas pessoas falam assim, Esther, você está dizendo isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Santo de casa não faz milagre. A gente fala e não dá em nada. Você que pensa que não. Às vezes as pessoas falam, lá em casa a gente fala pelo ouvido e sai pelo outro. Irmãos, até parece que sai pelo outro. Mas eu vou te dizer, alguma coisa sempre fica lá dentro. E aí você precisa escolher que a semente plantada seja uma semente boa, frutífera, que produza um bom resultado para o reino de Deus. Amém, queridos? Você pode ser uma influência na vida de alguém. Eu lembro, acho que foi no meu 3º emprego lá no centro do Rio, eu tive uma das chefes que mais me influenciou, a Mariana. Até hoje eu tenho algum contato com ela, no Instagram falo com ela, chefe, como é que você está? Ela foi minha chefe durante 3 anos. E foi a pessoa que mais me influenciou naquele tempo. Você acredita, irmãos? Eu saí do mercado de trabalho, entrei no mercado de trabalho, não sabia quase nada. Saí só que eu me achava a rainha da cocada preta, né? Igual quando você se forma na faculdade, como você se forma no rema, você se acha o rei absoluto, né? Não existe nada que alguém pode te ensinar. Mas por incrível que pareça, a minha chefe conseguiu me ensinar o suprassumo da inteligência, que era eu. E eu lembro que ela me ensinou muita coisa, queridos. E ela foi uma influência grande na minha vida naquele momento. Sabe? Através daquilo que ela falava. Através da maneira como ela se portava, ela me levava para os lugares e me colocava do lado dela. Eu lembro na primeira reunião de negócio que ela me levou, ela falou, Esté, você vai numa reunião de negócio, você entra e fica calada. Aí eu falei, entendi. Não é para tu falar nada, só observa. Aí eu falei, entrei na reunião de negócio. Quando pediram minha opinião lá, gente, eu me coçando. Aí perguntaram a opinião, aí cada um dando sua opinião, aí levantou um diretor lá para falar. Aí quando deu uma brecha, eu levantei a mão. Aí eu falei assim, discordo. Irmãos, ela queria morrer. E aí comecei a discordar, e todo mundo olhando para mim. E quando acabou a reunião, a minha colega falou, Esté, tu sabe lá que tu falou na reunião, aquela pessoa que tu discordou? Aí eu falei, não. Aí ela, ele era o diretor, tal lugar, de tal, o cargo dele é esse. Aí o teu cargo é assim, ó, Esté. Ela estava tentando me ensinar, entendeu? A bola fora. O teu cargo é assim. O cargo dele, ó, é esse aqui, ó. Aí eu falei, Aí eu falei, acho que eu dei uma bola fora, deu errado. Amém. E depois eu sabia que eu ouvia a minha chefe, um monte de coisa, mas ela não desistia de mim, irmãos. Ela falava toda vez a mesma coisa. E aí, de 2 em 2 meses, ela sentava comigo para reunião de feedback. E na reunião de feedback, irmãos, ela falava os meus acertos e meus bilhões de erros, assim. Só que a lista era tão grande que eu acho que só dava para ficar nos erros, assim, de tanto que era tanta bola fora que eu dava, irmãos, que ela tinha que se esconder de vergonha de mim. Amém? Mas eu fui aprendendo pela influência e pelas coisas que ela dizia, pelas coisas que eu observava, pelas coisas que eu ouvia. E principalmente pelo procedimento dela. Sabe, queridos, porque mais do que uma boa palavra, existe uma frase muito conhecida, né? Que o exemplo, como é que fala aquela palavra? Não é assim não. Vocês não estão me ajudando, não. Não é essa é a frase que fala aí, não. Deixa eu achar aqui. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Anote. Para você não esquecer mais. Quando eu esquecer, você me lembrar. Amém? O exemplo faz o quê? Arrasta. Você pode influenciar as pessoas pelo que você fala, mas também pelo seu exemplo de vida. Na sua casa, aquilo que você faz, as pessoas estão indo atrás de vocês, estão só olhando.
aquilo que você está fazendo. Olhando sua conduta e sendo influenciado pelo aquilo que você faz. Da mesma maneira, quando você lidera na igreja, se você é um líder da igreja, você pode ter certeza, está todo mundo ouvindo sua reunião, mas mais que ouvindo a sua reunião, eles estão fazendo um raio-x na sua vida e estão vendo, será que vale a pena eu seguir esse líder? Peraí, deixa eu olhar aqui no raio-x. Como é que ele vive? Amém, queridos? Então, precisamos pensar nessas coisas. Eu quero abrir uma outra passagem com você, em Mateus 20. (17 a 18). Eu falei sobre um primo aqui que foi uma péssima influência, mas na Bíblia tem a história de uma mãezinha também que tentou influenciar Jesus. Você ficou sabendo dessa? Você conhece essa mãezinha que tentou dar um jeitinho para os 2 filhinhos dela com Jesus? Em Mateus 20, fala no versículo 17, diz que Jesus subia para Jerusalém, e Jesus chamou os 11 discípulos em particular, e ele começou a ministrar no coração desses discípulos. Eu vou ler para você aqui, para você entender o contexto. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhe disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e açoitem e os crucifiquem. No 3º dia, porém, ele ressuscitará. Então você vê que o assunto aqui é um assunto sério, né? Jesus está falando que ele ia morrer, ia ser açoitado, ia ser crucificado. Imagina que era um assunto assim tão sério, as pessoas olhando e falando, meu Deus, isso vai acontecer? E aí chega uma pessoa em cena. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãezinha dos filhos de Zebedeu entra em cena. Eu imagino ela falando assim, todo mundo quieto e ela levantando a mão. Aí Jesus, pois não. Né? Aí ela, não, Jesus, eu só queria fazer uma pergunta. Aí você imagina que a pergunta dela seria a respeito do reino milenar, né? Do reino de Jesus, como vai ser? E a sua ressurreição? Ela fala assim, não, eu queria falar uma coisa. E você sabe o que ela fala? Ela fala assim, então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele para lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se assentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eu disse para você que na Bíblia tinha família desmiolada. Agora você imagine essa mulher, irmãos. Jesus lá dando aquele sermão, chega a mulher, se ajoelhou, aquela cena. Então Jesus esperando que ia sair alguma coisa boa dali, a mulher se levanta e todo mundo esperando uma grande revelação. E a mãezinha fala assim, ei Jesus, eu quero te falar uma coisa. Permita que no seu reino cada um dos meus filhos sente de um lado o céu. E aí Jesus responde para ela, você não sabe o que está me pedindo. Né? Na minha tradução eu diria, sua louca, o que é que você está falando, sua doida? Mas Jesus sempre tão educado, não é? Sempre diz as palavras certas no momento certo. E ele começa a falar com ela. E uma das maiores lições de serviço cristão e de humildade, ele dá em resposta a essa mulher. Aquela resposta que Jesus fala, que aquele que queira ser grande seja aquele que sirva. Aquele que queira ser o primeiro seja aquele que sirva. Ele está dando em resposta a ela. Aquela situação que aconteceu e que nós aprendemos até hoje o valor de querer servir aos outros ao invés de ser servido. Amém? E aí nós vemos uma situação de uma pessoa querendo influenciar e arrumar um lugarzinho para o filho dela. Amém, queridos? Dá um jeitinho. Não. Peraí. Eu imagino, irmãos, porque a Bíblia diz que depois, eu não vou ter tempo de ler toda essa passagem em casa, mas disse que todo mundo ficou muito indignado. Agora você imagine os dois galalau lá, do lado da mãezinha, a mãezinha vindo falar e todo mundo olhando, mas quem é essa pessoa aí? Todo mundo ficou com raiva deles, irmãos. Olha que situação, essa mãe colocou essas crianças, em nome de Jesus. Essas crianças. Tentando influenciar Jesus numa situação. E sabe o que no máximo ela conseguiu?
ensinar para aquelas crianças, que já eram homens, né? A gente está chamando de criança aqui pejorativamente. Mas sabe o máximo que ela conseguiu ensinar para aquelas crianças? Que eles não eram capazes de falar por eles mesmos e resolverem os próprios problemas deles. Que precisava a mãezinha ir lá para Jesus para resolver a bronca deles. Amém, querido? Toda postura que você tem influencia e passa uma mensagem. Sabe, muitas vezes nós queremos facilitar o caminho para os nossos filhos, queridos, quando na verdade é através dos processos que eles vão crescer. Eu li um livro recente em que ele conta uma história, e um outro psicólogo conta, um autor de um livro, que ele fala que uma vez ele atendeu uma família. E um casal procurou ele pedindo ajuda. E o casal foi sem o filho, pois eles tinham um filho mais velho, mas foi só o casal pedindo ajuda. E falou assim, nós queremos pedir ajuda. Aí o psicólogo atendeu ele e falou assim, mas o que foi? Que ajuda vocês querem? Nós queremos que você ajude o nosso filho. Porque o nosso filho acha que não tem problema nenhum. E aí o psicólogo ouviu aqueles pais e conversou com eles. E aí no final ele falou assim, eu concordo. Realmente o filho de vocês não tem problema nenhum. Aí os pais e a mãe ficou assim, mas por que ele não tem problema nenhum? Porque todo problema deles vocês pegam para resolver. Então, ele não tem problema de dinheiro porque vocês resolvem e sustentam ele. Ele não tem problema de lavar uma roupa porque vocês vão e lavam a roupa dele. Ele não tem problema de fazer um serviço porque vocês não deixam nem ele trabalhar. Ele não precisa resolver nada, não tem problema nenhum porque tudo você resolve para ele. Pense, irmãos. E aí a gente precisa pensar. Que tipo de influência você está exercendo? Você é aquela pessoa que tem pegado os problemas do seu filho para você resolver? Ou você tem ajudado ele a sair da situação? Porque enquanto você pegar para você, nunca vai ter amadurecimento ali. Amém? É a mesma coisa na igreja, irmãos. O líder às vezes está se acabando ali. Pensa que eu resolvo por ele? É ruim, hein, irmãos? Eu ajudo, mas resolver não ajudo, não resolvo não. Eu digo assim, vá por aqui, vá por lá. Tiago, a mesma coisa. Mas quem resolve? Você, porque o problema é seu. Não é meu. Amém? O filho é seu. Você resolve ele e você cresça com ele. Você está entendendo, querido? E aí muitas vezes nós tentamos poupar os filhos de resolver seus próprios problemas. Porque queremos ser aquelas pessoas manipuladoras que resolvem tudo para todo mundo. E aí ninguém cresce, ninguém desenvolve. Porque quando ela para ele está resolvendo, você pega e você resolve no lugar. A criança que está lá, meu Deus, tem um trabalho para fazer e a mãe fica louca, porque fulaninho, Zezinho tem um trabalho para entregar, Zezinho tem prova, meu Deus. O que tem que fazer? Zezinho tem prova, sente a cadeira, o Zezinho manda o Zezinho estudar. Quem tem a prova? É você ou é Zezinho? Lá em casa eu ajudo, mas eu já falo para eles, eu não tenho prova nenhuma não, eu já me formei. Agora, a prova é sua, o problema é seu, o trabalho é seu e o tempo que vai ter que estudar é seu também. Você está entendendo, querido? Aí você precisa escolher que tipo de influência você quer exercer na sua casa. Se você quer ser aquela mulher dominadora, que me parece um cadinho essa daí. Essa daí me parece. Que resolve o problema de todo mundo, que vai lá, Jesus vai estar pregando, pois eu vou lá e vou resolver o problema dos meus filhos. E os outros 10 discípulos, eles é que se virem. Eu tenho 2. Os outros 10 não são meus. Que achem um lugar no reino de Jesus. Amém? Um tipo de influência dominadora. E aí fez o menino passar vergonha. E fez todo mundo pegar raiva dele. Amém? Porque criança mimada, eu já vou dar uma dica para você. Todo mundo tem raiva. Ninguém fala, mas todo mundo tem raiva. Criança mimada, as crianças falam, sai daqui, você é muito mimado. Amém? Todo mundo ficou com raiva deles. Porque a mãe estava influenciando negativamente e arrumando um jeitinho daquilo acontecer. E aí pensa comigo, irmãos, como é que isso vai influenciar seu filho? Eu vou terminar falando sobre 4 tipos de influência que você... Não sei se é 4 não, irmão, acho que eu contei errado, mas vou falando aqui. Algumas formas de influência para você.
influenciar as pessoas da sua família, anote aí. A primeira forma de influência é através das palavras. Aquilo que você fala influencia as pessoas ao seu redor. Então pense muito bem antes de falar. Amém? Se você não tem nada para falar, fique calado. Aí se passa por inteligente. Tem um provérbio que fala, né? Se passa por inteligente quando fica quieto. Amém? Isso mesmo, esse provérbio aí, Lei. E aí, e quando for falar, fale palavras de incentivo. Chame a pessoa para cima, puxa a pessoa para cima e não para baixo. Outra coisa, pelo exemplo, que foi a frase que vocês me ajudaram aí. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A passagem de Timóteo fala assim, eu só vou ler para você, não precisa abrir. 2 Timóteo 1, 3-5, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com excelência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde em alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na avó Lloyd e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Isso é Paulo falando para Timóteo. Ele falou para Timóteo, Timóteo, eu estou me lembrando da mesma fé que habitou na tua avó, na tua mãe, e olha, eu olhando para você, Timóteo, eu percebo a mesma fé que existia nelas. Amém? Então, uma forma de você influenciar é pelo exemplo de vida. Você vivendo e mostrando através das suas ações a maneira certa de viver. Se você quer que seus filhos andem na palavra, você anda na palavra. Se você quer que a sua casa seja uma casa de oração, você ora. Se você quer que seja uma casa de pessoas tementes a Deus, você seja temente a Deus. Se você quer que a sua família seja uma família generosa, você ande em generosidade. Tudo começa com você, através do exemplo. Amém? Não adianta você querer que sua família, seus filhos, sua esposa viva uma vida diferente e você vive uma vida torta. Não tem como. Amém? Outra maneira de você influenciar pessoas, pelo convívio. Pelo tempo investido ali. Então, pela associação, aquele tempo investido de convivência, aquela associação, ela influencia a vida das pessoas. Por isso que eu e Tiago, a gente tem uma premissa muito importante na nossa vida, que é investir tempo com os nossos líderes, em primeiro lugar. Porque através de influenciar a liderança, eles começam a pegar o nosso cheiro, a nossa maneira, amém? Por causa do quê? Da convivência, do dia a dia. O quê? O procedimento, queridos. Amém? Então, se você quer influência dentro da sua casa, não adianta você querer influenciar a sua casa e ser uma visita na sua casa. Ah, eu quero influenciar os meus, mas eu passo o dia todo na rua, nunca almoço com os meus filhos, nunca almoço com a minha esposa, nunca vejo ninguém. Quando eles me olham, eles perguntam assim, você mora aqui? Como você quer influenciar alguém assim, irmãos? É impossível influenciar alguém assim. Se você na sua casa é um turista, é uma visita, esqueça de influenciar alguém. Porque para influenciar alguém, você precisa de convivência. E convivência leva tempo. É tempo que você gasta conversando. É tempo que você gasta criando memórias. É tempo que você gasta vivendo juntos. E isso tudo dá trabalho. Fala para quem está do seu lado. Influenciar alguém. Dá trabalho e leva tempo. Pois é. Eu vou já desanimar você. Se você gosta de coisa fácil, desista de influenciar alguém. Logo agora. Amém? Ah, Esther, mas eu gosto de coisa fácil. Então desista de influenciar seu filho, irmãos. Desista. Deixe para o YouTube influenciar eles. Tá certo? Mas se você quer ser uma voz dentro da sua casa, uma influência positiva, demanda tempo, dá trabalho. E muitas vezes requer sacrifício. Amém? Mas lá na frente você vai ter uma boa colheita. Glória a Deus. Querido, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que sejamos como luzeiros nesse mundo, mas principalmente na nossa própria casa, Pai. Que sejamos influências, Pai, da Tua palavra, que os nossos olhem para a nossa vida e digam, eis aí um homem de Deus. Eis aí uma mulher de Deus. Eis aí alguém que reflete a glória do Pai. Eis aí alguém confiável. Alguém de uma palavra só. Alguém de um caráter só. Alguém irrepreensível. Pai, que nós sejamos assim. Principalmente dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Lamento por viver